Começamos hoje uma série de encontros, palestras, chamado Fôlego. Não sei com vocês, mas eu acho que todos nós precisamos respirar de vez em quando, não é? Vamos fazer junto? Não sei, às vezes quando isso acontece em casa, tem alguma coisa errada. Daí eu tenho que perguntar, beleza, tá tudo bem? Mas a maioria das vezes é só bom a gente respirar e ter esse espaço para respirar. Passou rápido demais esse ano para você ou é só comigo que passou rápido? Estamos em final de julho, começando agora agosto, já quase final do ano. E não sei com vocês, mas muitas vezes nós precisamos parar um pouco para ganhar força de novo para enfrentar o resto do nosso ano. Então, esses 4 semanas que a gente vai estar conversando, vai ser para isso, para a gente organizar a nossa mente, a nossa vida, para enfrentar o resto desse semestre de 2015. Na minha vida com a Berê, nós já mudamos 11 vezes. 11 vezes de casa que nós mudamos. Nós temos 17 anos de casado, então você fazendo a matemática, você pode entender que cada 1 ano e meio nós mudamos de casa. Quem gosta de mudar de casa? Tem alguém que gosta de mudar de casa? Alguns? Cigano gosta bastante. Tem as coisas boas de mudança, mas também tem as coisas ruins de mudança. As coisas boas de mudança é que você consegue jogar muita coisa fora que deveria ter jogado faz um bom tempo já e organizar sua nova casa do jeito que você quer para entrar. O ruim da mudança acho que é a mudança em si, né? O processo de mudar. Mas normalmente a casa fica organizada do jeito que a gente deixa quando a gente entra. Para mim, pelo menos, depois de uns 3, 4 meses, a casa acaba ficando desorganizada de novo. A vida acontece e a casa fica mais e mais bagunçada de novo. Isso só acontece comigo ou acontece com vocês também? Com a maioria. Eu sei que tem alguns aqui que são bem organizados, não precisa levantar a mão para a gente passar vergonha nisso. Mas sei que tem alguns que são bem organizados e não deixam nada fora do lugar. E ótimo para isso. Mas a maioria de nós, talvez temos a dificuldade de deixar as coisas organizadas. E na vida, tem algumas coisas que pode ser que a gente pode deixar bagunçado, que não tem grande problema. Como, por exemplo, armário bagunçado não faz grande diferença na nossa vida. Tem que ter medo não vou pedir você levantar a mão se isso é seu armário, nada disso. O Fernando falou que era meu, mas não é meu também. Tá? Mas isso é um closet, né? É um closet, desculpa. Não tem nada errado para deixando o nosso closet, armário, desse jeito. Outra coisa que não faz grande diferença de deixar bagunçada é a nossa casa. Não faz grande impacto na nossa vida deixar a nossa casa bagunçada. Até carro não tem grande problema de deixar o nosso carro. Tem alguns talvez que estão pensando que eu tirei foto do carro, mas não tirei. Não tem grande problema de deixar o carro bagunçado desse jeito. Mas sabe o que tem problema em deixar bagunçado? É a nossa vida. Não podemos deixar bagunçada, jogada tudo dentro de nós, do jeito desse carro, do mesmo jeito desse carro. Não podemos deixar a nossa vida tão bagunçada que não dá para encaixar mais alguma coisa na nossa vida. Não é bom que nossa agenda fique bagunçada desse jeito. No nosso dia a dia. Não é bom que as nossas finanças fiquem bagunçadas dessa forma. Não é bom que os nossos relacionamentos fiquem bagunçados assim também. Apertamos talvez o máximo que podemos, enfiamos todo tipo de coisa dentro da nossa agenda, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e não temos espaço para mais nada. Chegamos ao ponto de ter tantas coisas
enfiadas, jogadas dentro das nossas vidas, que a gente nem curte as coisas que nós temos, ou as pessoas com quem nós estamos passando. O ruim é que a bagunça ocupa a nossa vida, nossa agenda, nossas finanças e os nossos relacionamentos. E sabe o que acontece? Isso gera problemas nessas áreas. Gera problemas nas áreas onde não cabe mais alguma coisa para fazer. Porque, no final das coisas, a vida é melhor com fôlego, com espaço para respirar. Fôlego não é você ter que dirigir 120 por hora em cada lugar que você vai, porque você não quer se atrasar. Fôlego é você conseguir sentar com alguém e ter uma conversa. Fôlego é você conseguir conversar com as suas crianças, suas crianças. Fôlego é você poder comer junto com a sua família. Fôlego é você não ficar desesperado com uma conta que não foi paga, ou que veio sem esperar. Fôlego é você poder ir no grupo de vida e concentrar no que está sendo falado. Fôlego é você chegar aqui na comunidade de domingo e não dormir porque você gastou toda a energia durante a semana. Fôlego é você conseguir parar e orar, sem preocupar com as coisas que estão acontecendo na sua vida. A vida é melhor quando nós temos espaço para respirar. A definição de fôlego que eu quero deixar é isso: o espaço entre nosso ritmo atual e o nosso limite. Onde o que nós estamos fazendo atualmente, estamos fazendo agora, na nossa agenda, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos. E aquele espaço até nós chegar no limite é o nosso fôlego, onde nós temos espaço para respirar. E eu vou falar alguma coisa que todos vocês sabem. Todos nós temos limites. Cada um de nós temos um limite na nossa vida. Tem um ponto na sua vida que você chega no vermelho na sua agenda, não tem mais como colocar mais alguma coisa na sua agenda. Nós chegamos no vermelho dos nossos finanças, não dá para ter mais dinheiro para pagar as coisas. Chegamos no vermelho muitas vezes nos nossos relacionamentos, onde não conseguimos relacionar mais, ou ter tempo para relacionar com as pessoas. Sabe o que acontece quando lotamos nossas vidas desse jeito, quando não temos espaço para esse fôlego, espaço para respirar? Na tentativa de tentar tirar o máximo da vida, nós perdemos o controle dela. Na tentativa de progredir o máximo na sua vida, nós trocamos nossa paz pelo progresso. Nós trocamos nossa paz pela prosperidade. E talvez tenha alguns que gostam disso, sentem adrenalina nas veias quando conseguem fazer isso. Mas em algum momento da sua vida, para você curtir a vida que Deus te deu e viver uma vida como discípulo e com confiança, tem que ter um ritmo atual e um limite que você sabe que não consegue, não deve chegar. Porque daí você vai curtir a vida que Deus te deu. Vocês sabem disso. E não é grande novidade para vocês. Mas quando não temos fôlego, quando não conseguimos respirar, os níveis de estresse aumentam. Em nossas vidas em geral isso acontece. Aquele sentimento horrível quando você está no seu carro, indo para uma reunião, o trânsito não está indo, e você só vê os segundos passar e não consegue fazer nada. E o estresse começa a aumentar cada vez mais. E isso é uma coisa que é verdade em todas as esferas da nossa vida.
Não é só uma coisa cristã, ou alguém que é discípulo de Jesus que tem que ver isso. Quando não temos fôlego nos nossos relacionamentos ou nas finanças, o estresse aumenta. Em casa, o estresse aumenta entre os casais. Por quê? Porque não temos fôlego. Outra coisa que acontece, o foco fica restrito. Você sabe disso também. Quando começamos a prestar mais atenção num problema na nossa vida e esquecemos do resto que está ao nosso redor. Esquecemos do grande retrato da nossa vida e só focamos em uma área da nossa vida. Alguém já visitou a Piedade, Serra da Piedade aqui? É um lugar muito bonito. Dá para você ver até a Lagoa Santa, não dá? O legal da Serra da Piedade é de longe você consegue ver uma vista maravilhosa. Mas se você começa a chegar perto daquele precipício, aonde vai o seu foco? Você começa só a prestar atenção no precipício, não é? Porque não queremos ultrapassar isso. E perdemos o quê? A vista linda que temos ao nosso redor. Isso acontece com as nossas vidas. Os problemas que nós encontramos na nossa agenda, se só focamos nisso, perdemos de vista o grande retrato do ano, da nossa vida. Com os relacionamentos, se tem um problema no nosso casamento, só focamos nisso e perdemos de vista o resto dos nossos relacionamentos. E as finanças a gente nem fala, né? Isso toma mais nosso foco do que qualquer outra coisa, muitas vezes, na nossa vida. Só focamos nisso. E esquecemos nossos filhos, nossa esposa, nossa comunidade. E, consequentemente, o resultado disso também, os nossos relacionamentos sofrem. Tudo isso, vocês, é óbvio isso. Quando não conseguimos respirar, os nossos relacionamentos também sofrem. Mãe, você sempre está no telefone. Pai, você sempre está no trabalho. Amor, por que a gente só briga sobre dinheiro? Isso, de novo, não é uma coisa espiritual, não é uma coisa que só cristão que lida com isso. Isso é um fato da vida dos humanos. Quando não temos fôlego na nossa vida, quando não conseguimos parar e respirar, a vida parece mais como um guarda-roupa desorganizado, bagunçado, estufado, cheio de coisas. Você tem mais estresse na sua vida. Nosso foco se restrita só a algumas coisas e os nossos relacionamentos sofrem. Sua felicidade na vida pode ser medida pela saúde dos seus relacionamentos. Não quanto dinheiro você ganha na conta e nem o seu sucesso. O que você pode medir a saúde de alguém, os relacionamentos que ele tem. Agora, isso nos traz a pergunta: por que fazemos isso? Por que enchemos a nossa vida com tanta coisa? Ninguém aqui iria falar: eu queria mais estresse na minha vida, já. Eu queria estar tão focado que eu esqueço que eu tenho crianças, que eu tenho filhos. Eu queria relacionamentos doentes. Alguém ia falar isso? Claro que não. Mas nossa desculpa é: mas Jerry, o mundo está assim hoje. É o mundo que nós vivemos, é por isso que estamos assim. Mas isso não é realmente a verdade disso nas nossas vidas. Talvez as respostas sejam:
minha carreira é assim só por esse período na minha vida. Tá? Pode ser que é. Ou talvez é uma temporada que eu estou passando. Também pode ser que é uma temporada que você está passando. Ou talvez alguns vão ser bem honestos e falar, eu falto disciplina. Também pode ser. Mas o que eu quero propor para vocês é que acredito que tem algo mais fundamental do que isso, dessas respostas, que nos deixa ficar desse jeito. O que impulsiona nossa agenda, nossas finanças e os nossos relacionamentos, sabe o que é? É o medo. É o medo. Temos medo de algo. Ou talvez poderia fazer a pergunta para você. Por que você não para de trabalhar tanto? Ou por que você não para de gastar tanto tempo fazendo isso? Ou por que você não para de gastar dinheiro em roupas? E sua resposta provavelmente seria, Jeremy, eu poderia, mas eu estou com medo que se eu parar de trabalhar, eu não vou conseguir ganhar dinheiro para prover para minha família. Ou eu tenho medo de, se eu parar de gastar dinheiro nas roupas, que as outras pessoas vão falar de mim. Eu tenho medo se eu falar não para alguém, eles vão passar por cima de mim. E o que todas essas coisas têm em comum? Que nós temos medo de algo em nossas vidas. E sem perceber, permitimos o medo determinar a nossa agenda, determinar as nossas finanças e determinar os nossos relacionamentos também. E é difícil admitir isso, porque não queremos ser chamados de medrosos. É medo que nos impulsiona nas atividades e gastos e na falta de relacionamentos nas nossas vidas. Sabe do que nós temos medo? Medo de perder algo. Muitos de nós talvez não crescemos com as coisas que talvez nós gostaríamos de ter como crianças. Então não queremos que os nossos filhos perdem alguma coisa. Então nós compramos coisas, nós gastamos dinheiro para que eles não perdem nada na sua vida. E talvez vocês jovens não querem perder esses anos, essa década de 20 anos que vocês estão passando. Então querem tirar o máximo dessa temporada da sua vida. Se eu não for dizer sim ou participar, talvez eu vou perder algo. Nós também temos medo de ficar para trás. Temos essa tendência de fazer o jogo da comparação. E não sei com vocês, mas a mídia social faz isso perfeitamente para nós. Nós estamos no Facebook, no Instagram, vendo as fotos de pessoas que têm isso, que têm aquilo, que foram para lá, que foram para cá. E o que a gente começa a fazer? A gente começa a comparar a nossa vida com a vida deles. E eu tenho que ter essas mesmas coisas que eles têm. E nem precisa ser os dois no casamento que são assim. Basta ter um que impulsiona o outro a fazer a mesma coisa. Também tenho medo de não ter importância. E talvez isso é mais coisa de homem. Eu quero que minha vida tenha importância. Quando eu morrer, quero que alguém sinta a minha ausência. Quero terminar de fazer algo bom na minha vida. Até talvez como igreja nós queremos isso. Temos medo de não ter importância onde nós estamos. Somos inseguros. Por quê? Porque nascemos assim. Nós.
Então, achamos que enchendo nossa agenda, gastando nosso dinheiro e perdendo os nossos relacionamentos, a gente vai ter mais importância na nossa vida. Uma das coisas que nós vamos conversar nessa série é isso. Nosso medo de não ter muita importância tem o potencial de nos tirar do que tem mais importância. Nosso medo de não ter muita importância tem o potencial de nos tirar do que tem mais importância na nossa vida. A vida é estranha nesse sentido. Por quê? Porque não conseguimos fazer de novo a nossa vida. Tem algumas coisas que dá para fazer de novo. O ano na escola, se formos reprovados, a gente faz esse ano de novo, não faz? Fazemos. Até casamento a gente faz de novo. Se separamos, divorciamos e casamos de novo para tentar fazer melhor. Até com criança, tentamos fazer isso. Eu não fui muito bom com Adam, então vamos tentar de novo com a Megan. Tem essa ideia de querer fazer de novo. Mas uma das coisas que a gente não consegue fazer de novo é a nossa própria vida. Não conseguimos passar quando nós temos 20 anos, 30 anos, 40 anos de novo. É uma vez só. Daí acabou. E se você falhar nessa vida, você vai chegar no final da sua vida e se arrepender. Talvez alguns de vocês já viram isso com seus pais, com seus avós, ou talvez até com a sua própria vida você já está começando a fazer isso. Avaliar a sua vida, pensar, o que eu fiz com meus 39 e poucos anos? Deveria ter passado mais tempo fazendo isso. Deveria ter passado mais tempo com a família. Deveria ter gastado menos dinheiro nisso. Mas não conseguimos voltar para reiniciar essa época da nossa vida. É uma vez só. Então nós temos a oportunidade como comunidade de começar a pensar diferente. E se nós começamos a enfrentar nossos medos? Fazer perguntas como: o que controla a minha agenda? O que controla a minha carteira? O que controla os meus relacionamentos que eu tenho? Tem algo interessante para nós como discípulos, também para os judeus, é uma coisa interessante, mesmo que você não fosse uma dessas coisas. Tem uma história interessante no Antigo Testamento que fala exatamente sobre esse assunto. E Deus fala sobre esse assunto de uma forma bem diferente e interessante, de uma forma bem prática. E depois nós vamos olhar uma outra história que Jesus conta. Mas o que Jesus nos fala fazer não é tão prático assim. É mais difícil para nós hoje em dia. E o que nós vamos descobrir é se sua vida é bagunçada do jeito que nós estamos mostrando, que não tem espaço para as pessoas importantes na sua vida, que não tem espaço para as coisas mais importantes nas suas finanças, nos relacionamentos. Vamos descobrir que tudo isso é uma questão de fé. É uma questão de confiança. É uma questão de fé em relação a quanto confiamos em Deus. E que Deus conhece meu nome. E conhece quem eu sou individualmente. Muito tempo atrás, quando Israel saiu de Egito, era um povo escravo. E falando isso para vocês, eu acho que isso não dá para a gente compreender muito bem. Que o povo era um povo
escravo. Todos que saíram do Egito só conheciam o que era ser escravo. Não tinha ninguém que estava vivo que não sabia como era não ser escravo. Só sabiam o que era ser escravo. Só sabiam que eles precisavam acordar de manhã bem cedo e trabalhar. 7 dias por semana, trabalhar. Se você não trabalhasse, você morreria. Se você ficasse doente, você era descartado. Então a mentalidade do povo de Israel era completamente diferente do nosso. E não conseguimos imaginar isso. Então Deus os liberta da escravidão e os leva para uma terra onde Ele vai estabelecer eles como um país, com um novo modo de pensar. E Ele vai dar regras para eles viver. As únicas regras que eles conheciam eram regras de escravo. Não conheciam regras de ser livre. Nós conhecemos os 10 mandamentos, nós também sabemos que tem mais de 600 outras regras, leis, que Deus estabeleceu para o povo de Israel. E a razão pela qual existem tantas é porque Ele estava estabelecendo um novo país. Uma nova maneira de pensar, novos valores, uma nova maneira de viver a sua vida. E para fazer isso, Ele tinha que renovar a sua mente. E Deus instalou ou construiu, sabe o que? Espaço para eles respirar. Fôlego para o ritmo que o povo ia viver. Um dos 10 que você conhece é o sábado, ou sabá. E você está pensando, eles só tinham um dia da semana. Eu tenho 2 dias da semana. Eu tenho domingo, sábado e domingo. Eu sou especial. Mas lembra, estamos falando sobre um povo que trabalhava 7 dias por semana. Eles não sabiam o que era folga. Eles não sabiam que o que não era trabalho. Era totalmente estranho para eles. Totalmente fora do contexto que eles já viviam. E também era perigoso para eles, porque se eu não trabalho, eu não ganho o meu pão, eu não ganho minha comida, eu não ganho isso para sobreviver. E Deus está falando para esse novo povo, esse novo país, que vem da mentalidade de trabalhar 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Trabalho. E sabe o que Deus fala para ele? Eu quero que vocês tiram um dia de folga. Eu quero que vocês parem de trabalhar um dia. Como pessoas não podem amar um Deus que fala para a gente, eu quero que você pare de trabalhar um dia da semana. Agora, isso não é surpresa para vocês. Mas lembra, a gente está falando sobre um povo escravo. Isso era incrível. Como assim, Deus? Não trabalhar um dia? Vamos passar fome. E se tiver fome na terra, o que a gente vai fazer? Nem podemos imaginar o trabalho que eles faziam na terra. E Deus volta para eles e fala, vocês vão tirar um dia de folga. Um dia da semana. Quando o sol se pôr na sexta-feira, eu não quero que você trabalhe mais nada até o próximo dia. Mas e a colheita, pai? Não, deixa. E o trabalho que eu estava fazendo? Deixa. Mas e isso? Deixa.
todos daquele povo, eles iam ter que fazer o quê? Respirar. Fôlego. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus entende como somos feitos. Ele sabe como nós somos criados. E Deus começou a ensinar o seu povo de uma forma bem básica, que eles precisavam confiar nele. Mas Deus, deixa eu entender, se não terminamos o nosso trabalho, confia em mim. Mas se deixamos a colheita no campo, confia em mim. Mas Deus, e se isso acontecer? Gente, confia em mim. Quando Jesus chega na história, ele disse algo interessante sobre o sábado. Ele disse: pessoas não são feitas para o sábado. O sábado é feito para as pessoas. Deus deu isso como presente para cada um de nós. Eu e o Fernando, nós tentamos entrar nesse hábito de tirar um dia da nossa semana, que é nosso dia de folga. Sábado e domingo não funciona para nós, porque normalmente nós estamos envolvidos de alguma forma com a igreja. Então tem um dia da semana que nós estamos tirando um dia, a gente fala: eu vou respirar um pouco hoje. Então, se você nos liga e a gente não atende, provavelmente naquele dia, não é porque a gente não gosta de você, mas provavelmente naquele dia a gente está tirando o nosso dia de folga, para a gente respirar, para a gente confiar que Deus vai cuidar das nossas vidas e da vida de vocês naquele dia. Que Deus vai nos dar esse tempo de respirar e ganhar força no resto da nossa semana, onde nós temos que confiar em Deus. A outra coisa que Deus estabeleceu para o povo foi o dízimo. Todos estão segurando o bolso, carteira. Já não vai falar sobre dinheiro agora não, né? Mas Deus estabeleceu o dízimo exatamente para o povo de Israel saber confiar nele. O dízimo vai acontecer assim. O dízimo vai acontecer assim. Eles tiravam o dinheiro que entrava na casa, eles tiravam porcentagem, seja 10%, 20%, 30%, seja o que for. E eles colocavam um jarro, uma caixa dentro da casa, onde todo mundo podia ver. E dentro dessa caixa ninguém tocava nesse dinheiro, porque eles estavam estabelecendo o sistema religioso daquele povo e também cuidando dos pobres. E eles sabiam que o dinheiro que entrava, eles não podiam usar todo. Eles tinham que deixar um dinheiro separado para isso. E depois eles levavam esse dinheiro para o templo, onde eles davam isso. E isso nos mostra esse espaço. Nem tudo que entra na nossa conta, no nosso banco, é para a gente gastar. É para a gente ter esse espaço onde nós confiamos em Deus. Essa ideia de margem financeira. A terceira coisa que ele estabelece, a lei das espigas. A gente estava brincando sobre as espigas hoje no almoço. Mas o que são espigas? O que é isso? É uma coisa interessante. Lembra, Deus está estabelecendo esse povo, esse país, do jeito que Ele quer. E olha o que Ele diz para esse povo agrícola. Eles tinham os campos dele bem pequenos, que eles cuidavam, colhiam esses campos. E o que eles colhiam? Eles vendiam e eles ganhavam dinheiro com resultado disso. Então, em alguns textos, a gente vai olhar dois. Em Levítico 19:9 fala assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Espiga é a parte
da colheita que cai no chão. Não tem nada de errado com ele, tá bom ainda, mas caiu no chão. E o que Deus está falando para eles? Deixa aí, não pega, não precisa pegar. Deixa as extremidades até, não precisa colher até o limite do seu terreno, do seu campo. Pode deixar isso também. Daí ele continua no versículo 10. Não passam 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Se você passar e pegar as uvas, esquecer algumas, não pode voltar para pegar eles. Mas Deus, é bom ainda estar no chão. E também não pode pegar as extremidades do seu campo. Mas é meu campo. É propriedade minha, pai. É como deixar dinheiro na mesa depois que a gente come no restaurante. É meu. Não passa 2 vezes. E não pega as extremidades do seu campo. Deixe para as pessoas que estão precisando. Escuta como ele termina esse versículo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele mudou de assunto? Mudou a ideia? Não. O que Deus está falando é: eu quero que vocês confiam em mim. Eu sou o Deus de vocês. Deixe no chão e confia em mim. O princípio atrás disso: não quero que você vá até o limite na sua vida, no seu campo. Eu quero que você deixe uma margem, um espaço, onde você respira e confia em Deus. Deuteronômio 24:19 fala quase a mesma coisa. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para palhar. Eu confesso que eu acho que eu seria uma das pessoas que eu queria voltar para pegar essas coisas. Deixem para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Deixem para eles. Para quê? Para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Espera aí, gente. Se é o trabalho das minhas mãos, então eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que passar 3 vezes no campo para ter certeza que eu peguei tudo. Eu tenho que pegar as extremidades, tudo. É meu. É o trabalho das minhas mãos. E Deus está falando: não é assim que funciona. Eu quero que você deixe um pouco na mesa. Eu quero que você pare e não leve ao extremo do que você pode. Porque eu quero que vocês confiam em mim. Então, eles estavam pensando: se nós não fazemos tudo o que podemos fazer, você vai multiplicar o trabalho que fizemos? Se nós não fizemos tudo o que podemos, você ainda vai multiplicar o que nós não fizemos? Sim. É isso. Quero que exista esse espaço onde você tem para confiar em mim. Jesus entra na história centenas de anos depois e aparece para essa cultura que foi estabelecida, esse povo que foi estabelecido. Entendem todo esse contexto cultural. Ele veio para restabelecer esse relacionamento conosco, para restabelecer o relacionamento que nós temos com Deus, morrendo na cruz por nossos pecados. Não uma coisa que nós merecemos, mas um presente de Deus para cada um de nós.
para que nós tenhamos esse relacionamento de poder confiar em Deus. E Jesus, de um jeito bem direto, bem na lata, fala algo que talvez todos já ouviram. Talvez pregamos aqui várias vezes esse texto. Mas talvez você ache que Jesus não entenda o que você está passando hoje em dia, no século 21. Jesus não sabe o que você está fazendo na sua vida, ou está passando na sua vida. Com nossa família é diferente. Com nossa agenda é diferente. Mas Jesus está pegando na mesma ideia de confiança. E Ele está falando: eu não sou contra o trabalho, eu não sou contra o progresso, não sou contra o sucesso. Mas quando você se encontra chegando perto do limite seu, quando você está perto de um relacionamento no limite, agenda no limite, finanças no limite, talvez porque você está com medo. E quando você fica com medo, quero que você dê um passo para trás e pergunta: eu realmente estou confiando em Deus? Jesus fala em Mateus 6,31, texto bem conhecido por todos nós. Portanto, não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem. Dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pagão não é alguém que não acredita em Deus. Eles acreditam em um Deus como Júpiter, como Zeus, que não dava nem a mínima para a humanidade. Eles não estavam nem aí o que você estava precisando na sua vida. É isso que os pagãos acreditavam, nesses deuses. E ele continua falando talvez uma coisa que a gente precisa entender claramente em nossas vidas, mas a gente fica com medo de acreditar. Ele diz: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Seu Pai Celestial sabe. Ele sabe daquilo que você está precisando. Ele também sabe daquela outra coisa que você está precisando. Ele sabe que você precisa de comida. Ele sabe que você precisa de beber e de roupa para vestir. Ele sabe dessas coisas. Ele sabe sobre as pressões do trabalho que você está passando. Ele sabe que você quer se casar. Ele sabe de tudo isso. O que aconteceria se você e eu acreditasse que seu Pai Celestial sabe disso tudo? Como seria diferente a sua vida se você realmente acreditasse nisso? O que aconteceria com a bagunça na sua vida? O que aconteceria com o nosso medo? O que aconteceria se cada manhã, quando nós acordássemos, nós tivéssemos a certeza que Deus sabe o que eu preciso? Confiando em Deus com as coisas que não temos controle. Você pode imaginar como seria a sua vida? É assim? Gente, é isso que Deus quer que nós vivemos. É assim que Ele quer que nós caminhamos. E quando você encontra esse caminho que Ele está nos apontando a caminhar, você vai encontrar, sabe o quê? Fôlego. Ele termina esse texto
falando no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Todas as coisas que você precisa. Comida, bebida, roupa, tudo isso lhes serão acrescentadas. Eu não estou falando sobre prosperidade aqui, eu estou falando sobre as coisas básicas que nós precisamos, necessitamos. Uma coisa que eu sei sobre nós, como humanos, algo ou alguém vai determinar os limites da sua vida. Você tem limites, todos nós temos. Limite de tempo, limite de dinheiro, de finanças e limites nos nossos relacionamentos. Nós já temos esses limites. E você vai deixar a cultura e ou o medo determinar esses limites. Ou nós temos a opção de aprender que o nosso Pai Celestial sabe de todas as coisas que nós precisamos, que nos ama, e nós vamos aprender a caminhar no dele, na nossa vida, na nossa esfera financeira, na nossa esfera relacional e temporal. Nós precisamos talvez tomar um passo para trás dos nossos limites e pensar se eu realmente tenho espaço para respirar. E tenho que confiar em Deus com os meus filhos, minha família e as minhas finanças. Não quero deixar o medo ou as expectativas de outras pessoas determinar o meu limite, que é doentio. Eu vou aprender a deixar Deus me mostrar o espaço para respirar. Como pastor, nós falamos muitas vezes com casais, e tem muitos homens que já falaram para nós que passaram horas e horas e horas e horas no trabalho, investiram, tiveram um foco restrito a alguma coisa na sua vida. E um dia sua esposa decidiu deixar ele. E agora ele está passando horas e horas e horas e horas tentando resgatar o seu casamento. Por que nós não invertemos isso? E gastamos horas e horas e horas em coisas que são importantes na nossa vida agora. E talvez tem mães aqui que estão investindo coisas e coisas e mais coisas na vida dos nossos filhos, em vez de investir talvez o tempo na vida deles, porque nós não conseguimos resgatar isso, não conseguimos viver isso de novo. Se você já conversou com pessoas de idade, eles têm muita sabedoria quando eles começam a refletir sobre a sua vida, pensando sobre quando eles tinham 30, 40, 50 anos. E eles falam que trocariam talvez um pouco da prosperidade, do dinheiro que eles ganharam naqueles anos, pela paz, pelo tempo com a família. Falariam talvez para nós que nós temos a chance agora de começar a viver assim, com fôlego. Nas próximas semanas nós vamos talvez aprofundar mais ainda nisso. Nós vamos falar sobre o nosso tempo, sobre dinheiro, sobre os nossos relacionamentos, aonde nós podemos encontrar fôlego para as nossas vidas. Dever de casa para
Nós, sei que estamos em férias, então vocês estão precisando de alguma coisa para fazer durante a semana. Quero que você responda 2 perguntas essa semana. Primeira, onde você precisa de um pouco de fôlego na sua vida? Talvez a maioria de vocês, talvez alguns de vocês já responderam essa pergunta na sua mente, já fizeram a dever de casa. Mas quero que vocês comecem a pensar aonde nós estamos, talvez no nosso limite na nossa vida, onde precisamos criar um pouco de espaço para respirar. E a segunda pergunta: o que você pode fazer essa semana para ganhar esse fôlego? Eu não quero coisas drásticas de vocês, mas com poucas coisas pequenas coisas nós podemos fazer uma grande diferença. Se é talvez gastando 10 minutos em áreas que talvez não gastamos antes, passando 10 minutos com os nossos filhos cada dia. Sei que parece pouco, talvez mas talvez para muitos é muito. Porque sabe que esses pequenos investimentos diariamente vai ter grande resultado no futuro. E pouco a pouco a gente começa a mudar e criar esse espaço para respirar, ter o fôlego. Pai, nós te louvamos por essa noite, porque cada vez mais nós vemos um Deus que cuida de nós. Não é um Deus distante, frio, que não quer nada conosco, mas é um Deus que preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, os mínimos detalhes de poder respirar. Pai, que o Senhor continue trabalhando na minha vida e na vida de cada um, de sermos pessoas que têm espaço para respirar e entender que o Senhor está no controle das nossas vidas, nas áreas que sentimos necessidade, que o Senhor sabe de todas as coisas. Que cada manhã acordamos confiando nisso,